Corinthians e Coritiba se enfrentam nesse domingo às 7h30 da noite, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Após o Corinthians conseguir uma classificação histórica na Libertadores, o Timão agora volta suas atenções para o confronto do Brasileirão. E você confere comigo agora a provável escalação do Corinthians para esse confronto. No gol, Fernando Diniz deve mandar a campo Hugo Souza. Como o Corinthians conseguiu uma classificação muito histórica e desgastante, há ainda algumas dúvidas em relação se o Diniz irá poupar ou não a sua equipe. Mas como o Corinthians só irá enfrentar o Estudiantes nas quartas de finais em um período longe e distante, acredito que não tem o porquê de poupar agora no Brasileirão, visando que o Corinthians precisa de resultados positivos para encostar novamente aí no topo da tabela. Na lateral direita do Corinthians para esse confronto, novamente teremos Mateuzinho. Como o Corinthians é um time que tem se defendido muito bem nos últimos jogos e desde a chegada do Diniz tem sido uma equipe muito sólida defensivamente, muitos desses resultados e dessas atuações têm passado pelo Mateuzinho. Um jogador que tem sido a cara do Corinthians nessa temporada, um jogador de muita raça no setor defensivo, que faz muitos desarmes, dificilmente é ultrapassado pelos atacantes adversários, mas no ataque também é um jogador de grande qualidade que tem ajudado muito o Corinthians, tem sido um desafogo pelo lado direito. Agora na zaga do Timão para esse confronto pelo lado direito, teremos o Gabriel Paulista. Acredito que mesmo ele estando desgastado recentemente, ter sido poupado aí na partida contra o Cruzeiro, pois é um jogador que vinha muito bem, um jogador que vem fazendo grandes atuações, um jogador que sofreu pancadas aí no jogo contra o Rosário Central, foi substituído, como disse, poupado no confronto contra o Cruzeiro, pois voltou a sentir dores, mas acredito que nesse jogo de volta ele demonstrou que está 100% fisicamente e acredito que ele é o zagueiro titular do Corinthians sem dúvidas para essa partida. Ao lado dele teremos novamente o Gustavo Henrique. Acredito que essa dupla de defesa do Corinthians já está bastante consolidada com o Fernando Diniz e tem feito grandes atuações os dois zagueiros. Tem sido tanto defensivamente muito seguro, mas também no ataque são dois zagueiros que colaboram muito nas faltas, nos escanteios. São jogadores que são muito visados, procurados e que sempre aí conseguem atacar a bola, cabecear com perfeição e fazer até muitos gols, já que o Gustavo Henrique é o vice-artilheiro do Corinthians nessa temporada, um jogador que muitas das vezes, nas ausências dos principais atacantes, tem sido o homem-gol do Timão. Agora na lateral esquerda do Corinthians, o Fernando Diniz deve escalar Matheus Bidu. Esse também é outro jogador do sistema defensivo que está muito bem consolidado e sem dúvidas nenhuma é o titular absoluto da posição. Mesmo com o Angileri muitas das vezes fazendo boas atuações e como na temporada passada fazendo um grande ano, é um jogador que ainda não está no nível do Bidu. O Bidu é um jogador que tem sido muito eficaz no setor ofensivo, também outro jogador que muitas das vezes é uma válvula de escape pelo lado do Corinthians, atua muitas das vezes como um ala e é um jogador também de muita qualidade técnica. Agora indo para o meio de campo do Timão, como um primeiro volante teremos Ranieri. Ele que na última partida da Libertadores foi expulso, pediu perdão para a fiel torcida e acredito que todos nós torcedores o perdoamos, pois ele é um jogador que é muito a cara do Corinthians, um jogador que luta por cada bola, um jogador que não desiste, faz desarmes, dá carrinho e é aquele jogador que todo corintiano gosta de ter no time, um jogador que joga para a torcida, mas também é um jogador de muita qualidade que ajuda demais no meio de campo do Corinthians e nesse confronto contra o Coritiba pode ser muito importante por ser um jogo fora de casa que precisa de muitos cuidados defensivos. Ao lado do Ranieri para esse confronto, novamente teremos o Alan. Acredito que após ficar suspenso no jogo de volta da
Conmebol Libertadores contra o Rosário. Nessa partida contra o Coritiba no Brasileirão, acredito que ele novamente deve voltar a ser o titular, pois como o André ainda está lesionado, com lesão na coxa, deve ficar um bom tempo ainda afastado dos gramados. O Alan é o jogador que, na minha visão, agrada mais o Diniz. Mesmo o Carrilho fazendo grandes jogos recentemente, o Alan também vinha evoluindo e melhorando, e acredito que nesse confronto contra o Coritiba pode ser um jogo importante para ele continuar a dar continuidade nos últimos bons jogos que ele fez com a camisa do Timão. Agora, indo para o lado direito do Corinthians, como ponta direita, teremos o Caio César. Esse também é outro jogador do Corinthians que tem feito uma grande temporada. No último confronto da Libertadores, no confronto contra o Rosário, acredito que ele merecia até ter marcado um gol. Foi um jogador que do início ao fim correu os 90 minutos, se dedicou defensivamente para ajudar o Corinthians quando estávamos com um jogador a menos. Foi um jogador muito útil. Foi um jogador que ajudou demais o Corinthians na classificação contra o Rosário, e nesse confronto contra o Coritiba ele tem tudo também para ser um dos principais jogadores e ajudar o Timão a conquistar os 3 pontos, o resultado positivo. Já no lado esquerdo, como meia esquerda no time do Diniz, teremos o Breno Bidon, o autor do gol decisivo da classificação do Timão, que é outro jogador também importantíssimo no esquema do Diniz. Um jogador que caiu muito bem com o novo treinador, tem sido um jogador que, quando o Corinthians tem a bola, atua mais como meia armador, um jogador que cai muitas das vezes para o lado onde está a bola, da zona onde está a circulação da bola, um jogador que flutua muitas das vezes por todo o campo, mas quando o Timão está se defendendo, ele fecha essa linha de 4 junto com Caio César, Ranielli, o Alan, e ele fecha aí pelo lado esquerdo essa linha de 4, outro jogador também de extrema importância. Agora, indo para o ataque do Corinthians, como um segundo atacante, teremos o Rodrigo Garro. Acredito que ele pode ser um dos jogadores preservados do Corinthians nessa partida, visando que ele vem de uma sequência muito grande de jogos. Mas a tendência é que o Diniz, como disse na coletiva pós-jogo, opte por escalar um time forte, um time titular, e não poupar jogadores. Então o Rodrigo Garro, a tendência é que possa jogar essa partida, pelo menos iniciar e jogar um primeiro tempo até os 15 do segundo tempo, e depois ser substituído também para se preservar fisicamente. Agora, como o camisa 9 do Corinthians, como titular pela primeira vez aí com o Fernando Diniz, teremos Memphis Depay. O jogador aí que atuou nos últimos 20, 30 minutos da Libertadores e foi decisivo com uma assistência na cobrança de falta, deve fazer a sua primeira atuação como titular pós-Copa do Mundo e depois da renovação de contrato com o Corinthians. E vamos torcer para que ele faça uma grande atuação e ajude o Timão aí a conquistar o resultado positivo. No ataque do Corinthians também temos desfalques importantes, como o Yuri Alberto, que ainda não se recuperou, e também Kaique e Vitinho, que estão com problemas no joelho, já fizeram cirurgia e também ficarão um bom tempo afastado. Meu palpite para esse jogo é o Corinthians vencendo por 2-1, gols de Memphis e Caio César. E você, fiel, qual o seu palpite para esse confronto entre Corinthians e Coritiba? Deixe o seu placar nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever e deixar o seu like no vídeo, que é de extrema importância. Valeu, pessoal, e te espero aqui nos próximos vídeos.